A paz do Senhor, tudo bem com vocês? No episódio de hoje, vamos ler o capítulo 10 do livro de Eclesiastes. Assim como algumas moscas mortas podem estragar um frasco inteiro de perfume, assim também uma pequena tolice pode fazer a sabedoria perder todo o valor. Para quem é sábio, é muito natural fazer o que é certo, mas para o tolo, o natural é fazer o que é errado. Todos percebem que ele é tolo, até os que não o conhecem notam a sua falta de juízo. Se uma autoridade se zangar com você, não peça demissão. Erros sérios podem ser perdoados se você não perder a calma. Eu tenho visto neste mundo uma injustiça que é cometida pelos que governam. Eles colocam pessoas tolas em altos cargos e deixam de lado pessoas de valor. Tenho visto escravos andando a cavalo e príncipes andando a pé, como se fossem escravos. Quem abre um buraco cairá nele. Quem derruba um muro será mordido por uma cobra. Quem arranca pedras será ferido por elas. Quem racha lenha acabará se machucando. Se você deixa um machado perder o corte e não o afia, terá de trabalhar muito mais. É mais inteligente planejar antes de agir. Não adianta nada você saber encantar cobras se deixar que uma delas o morda. Quem é sábio recebe elogios pelas coisas que diz, mas o tolo é destruído pelas suas próprias palavras. Ele começa dizendo tolices e acaba falando coisas absurdas e más. O tolo não para de falar. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, nem pode dizer o que acontecerá depois da sua morte. Somente um homem muito tolo, tão tolo que nem consegue encontrar o caminho de casa, se esgota de tanto trabalhar. Um país vai mal quando aquele que o governa se deixa levar pela opinião dos outros. E quando as autoridades começam a se divertir logo de manhã. Mas o país vai bem quando quem o governa toma as suas próprias decisões. E as autoridades sabem se controlar, comem na hora certa e não bebem demais. Se por preguiça você deixar de consertar o telhado da sua casa, ela acabará ficando cheia de goteiras e a casa cairá. As festas ajudam a gente a se divertir e o vinho ajuda a gente a se alegrar. Mas sem dinheiro não se pode ter nenhuma coisa nem outra. Não critique o governo nem mesmo em pensamento. E não critique o homem rico, nem mesmo dentro do seu próprio quarto, pois um passarinho poderia ir contar a eles o que você disse. Glórias a Deus, boa é esta palavra. Faltam apenas 2 capítulos para terminarmos esta maratona. E você pode conferir aqui neste card, numa playlist exclusiva que eu criei especialmente para este livro. No capítulo de hoje, Salomão nos traz um breve ensinamento a respeito das consequências das nossas ações. E ao ler este capítulo, nós aprendemos 3 coisas: pensar antes de agir, a lei da semeadura e as boas decisões. Pensar bem antes de agir ou de falar é uma característica importante de uma pessoa sábia, pois uma palavra maldita pode desvalorizar a pessoa que a profere, além de ferir e de fazer estrago na vida das outras pessoas. Vamos ler em Provérbios capítulo 18, dos versículos 19 até o 21. É mais difícil ganhar de novo a amizade de um amigo ofendido do que conquistar uma fortaleza. As discussões estragam as amizades. Você terá de aguentar as consequências de tudo o que disser. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Esta lição é uma lição muito importante que nós recebemos da parte de Salomão. Pensar antes de falar e não falar qualquer coisa. Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que estamos falando. Precisamos preservar as nossas amizades. Precisamos preservar as pessoas. Uma pessoa tola, ela é reconhecida pelo que fala. Uma pessoa tola é reconhecida por falar demais. Falar pouco é um sinal de autocontrole, de paciência, de calma e de temperança. É preciso lembrar que todos nós estamos sujeitos ao erro.
As pessoas erram, todos nós erramos, somos pessoas falhas, mas precisamos estar atentos, ter sabedoria para falar na hora certa e escolher as palavras que vamos dizer. Por isso que é necessário pensar antes, é preciso usar o nosso raciocínio. Precisamos colocar em prática o que Paulo nos ensina, que nós temos a mente de Cristo, e Cristo pensava antes de falar. Precisamos planejar as coisas, não podemos agir pelo impulso. E quando nós errarmos, porque nós somos sujeitos ao erro, que nós não venhamos tomar decisões precipitadas com a cabeça quente na hora do erro. Aguarde em silêncio, pois Salomão nos ensina que erros graves podem ser perdoados. Assim como o Pai nos perdoa, também devemos perdoar as pessoas. É só nos lembrarmos da oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E na maioria das vezes, as pessoas que erram esperam ser perdoadas, desejam um perdão. E muitas das vezes nós negamos o perdão, não é verdade? Pois uma atitude tomada na hora errada pode nos trazer consequências. E é bem verdade que uma pessoa sem juízo, uma pessoa tola, ela fala de tudo, inclusive da vida dos outros. A maldita fofoca. Vamos ler em Provérbios, capítulo 6, dos versículos 16 ao 19, e nós vamos observar que Deus odeia a fofoca. Existem 7 coisas que o Senhor Deus detesta e que não pode tolerar: o olhar orgulhoso, a língua mentirosa, mãos que matam gente inocente, a mente que faz planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que diz mentiras e a pessoa que provoca briga entre amigos. Um pouco de fermento é capaz de levedar a massa, ou seja, é capaz de inchar a massa. Sabe quando você está fazendo um pão ou você está fazendo um bolo e erra no fermento e o pão ou o bolo sobe demais, incha demais? Assim acontece nas nossas vidas. Uma pequena palavra pode fazer estragos na vida de uma pessoa, pode fazer estragos numa comunidade, pode fazer estragos num país. É preciso tomar cuidado com o que nós estamos falando. É preciso controlar a boca. É preciso controlar a língua. A língua é um instrumento muito perigoso. Vamos ler em Gálatas, capítulo 5, versículo 9. Como dizem por aí, um pouco de fermento fermenta toda a massa. E é o que eu acabei de dizer. Uma coisa pequena pode se tornar gigantesca e vai depender de como nós agirmos. Vai depender do que falamos. Então prestemos atenção, pois a lei da semeadura, ela é ensinada neste capítulo por Salomão. É como diz o velho ditado: o peixe morre pela boca. E nós temos uma obrigação como pessoas cristãs, como pessoas sábias, de fazer o bem. Afinal de contas, gentileza gera gentileza. Então vamos ler o que a Bíblia diz em Gálatas, no capítulo 6, dos versículos 7 até o versículo 9. Não se enganem, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. Se plantar no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. É importante nós observarmos que Jó também tinha esta visão. A visão de que nós colhemos aquilo que plantamos. Vamos ler então Jó, capítulo 4 e versículo 8. Tenho notado que os que aram campos de maldade e plantam sementes de desgraça, só colhem maldade e desgraça. Se nós plantarmos maçã, não vamos colher laranja. Aquilo que nós plantamos é o que vamos colher. Oséias também vai nos ensinar a respeito disso. Vamos ler Oséias, capítulo 8 e versículo 7. Eles semearam ventos e colherão tempestades. O trigo não produzirá espigas, mas se houver espigas, elas serão devoradas por estrangeiros. Na Nova Versão Internacional diz assim: eles semeiam vento e colhem tempestade. O talo não tem espiga, não produzirá farinha. Caso produzisse o trigo, estrangeiros o devorariam. Nós vemos aqui as consequências das ações. As nossas ações geram consequências. Se forem boas ações, teremos bons frutos. Se foram más ações, teremos maus frutos. As consequências são naturais. Independente da ação que nós tomamos, as consequências virão. É a lei da ação e da reação. Não é o que dizem, aqui se faz, aqui se paga? Então eu preciso ter alguma coisa boa para oferecer. Como eu conquisto isso? Entregando a minha vida a Cristo, me tornando uma nova pessoa.
produzindo frutos. Eu preciso santificar a minha vida, eu preciso estar na presença de Deus, aprendendo com Ele, aprendendo com Jesus. A palavra de Deus, esta que nós lemos todos os dias, tem segredos incríveis, espetaculares, para vivermos uma vida bem-sucedida, ainda que tenhamos aflições, ainda que soframos perseguições, que momentos de tristeza podemos passar, mas o nosso Deus está conosco. Nós vamos aprendendo, nós vamos desenvolvendo um caráter diferenciado, nós vamos crescendo, vamos produzindo uma luz que é identificada pelas pessoas. As pessoas conseguem ver o brilho de Cristo em nossas vidas. As pessoas conseguem notar a diferença quando temos coisas boas para oferecer. Então, a pessoa dá o que tem. Vamos ler o que Jesus nos ensina em Mateus capítulo 7 e versículo 16? Vocês os conhecerão pelo que eles fazem. Os espinheiros não dão uvas e os pés de ortiga não dão figos. Na Nova Versão Internacional diz assim: vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Então, a pessoa dá o que ela tem. O que nós temos para oferecer às pessoas? Que fruto as pessoas estão vendo em nós? Será que as pessoas estão conseguindo se alimentar dos frutos que nós estamos dando? Será que os frutos que estamos produzindo condizem com aquilo que somos de verdade? Nós estamos vivendo o que estamos pregando? Tudo depende das nossas decisões. A nossa vida depende de como nós reagimos diante das situações. Qual a decisão que devemos tomar? Pois quando nós tomamos boas decisões e agimos com sabedoria, tudo vai bem, tudo dá certo. Pois nada pode abalar a pessoa sábia que tomou a decisão correta, pois ela está fundamentada, na verdade, naquilo que é sólido, pois as recompensas estarão sempre com esta pessoa, ainda que demore para chegar, ou parecer que demore, porque elas chegam no tempo certo. E elas chegam, as recompensas chegam, as bênçãos chegam. Vamos ler Mateus capítulo 7, dos versículos 24 e 27, o que Jesus nos ensina? Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles é como um homem sem juízo que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. O Senhor nos ensina, então, que precisamos estar firmados na palavra, precisamos estar firmados na verdade, precisamos estar firmados em Cristo. A Bíblia vai nos dizer que quem esconde a sua palavra no coração, a esconde para não pecar contra Deus. O salmista, no seu capítulo 1, vai nos ensinar, pois será como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água, que dão o seu fruto na estação certa. As pessoas que meditam na sua lei, na sua palavra de dia e de noite, este é o resultado. Produzindo uma fruta boa, a fruta correta, a fruta no lugar certo, a fruta no momento certo, na hora certa, na estação adequada. Então eu preciso dar o que eu tenho, o que eu adquiro com Deus, o que eu conquisto com Deus. O que nós conquistamos é o que o Senhor Jesus acabou de nos ensinar, transmitir aquilo que conquistamos com o Senhor. Nós precisamos transmitir aquilo que aprendemos com o Senhor. Se nós aprendemos a ter calma, precisamos transmitir calma. Se nós aprendemos a ter controle, precisamos transmitir controle. Isto é produzir fruto. As pessoas precisam se alimentar dos nossos frutos. Nós precisamos ser a árvore para as pessoas. Árvores frutíferas. Por isso que o Senhor diz: eu vos escolhi para que vades e deis frutos e que o vosso fruto permaneça. Dar frutos deve ser o objetivo do crente, sempre, para que ele possa alimentar as pessoas. Com as suas atitudes, com as suas boas ações, com seus bons conselhos, com as suas belas palavras, palavras que vêm da parte de Deus, falando na hora certa, no momento adequado, em tempo oportuno. Então vamos fazer uma oração nesse dia, pedindo a Deus que Ele nos dê sabedoria para falarmos as coisas na hora certa, no momento certo. Vamos nos arrepender dos nossos erros, dos nossos pecados, principalmente com as outras pessoas. Vamos pedir perdão ao nosso irmão e perdão ao nosso Deus. Vamos plantar coisas boas. Vamos tomar boas decisões.
e receber a plenitude da paz de Deus em nossas vidas. Louvado seja Deus! E fique ligado, amanhã estou de volta com mais uma leitura e uma reflexão da preciosa Palavra de Deus. Muito obrigado por continuar comigo até o fim. Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus e até o próximo episódio.